Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo nesse momento da humanidade onde nós estamos sendo atacados por muita desinformação, muito cinismo, muitas induções e muitas paixões também. Quem está abordando o conflito que está se dando agora na Eurásia está evitando até de falar dessas coisas aqui, porque há um bombardeio midiático muito grande. Você fazer qualquer ponderação, parece que você está defendendo que pessoas inocentes sejam mortas. Você quer ser o super racional em meio a muita situação que mexe com o nosso emocional. Não que isso não tenha peso. É absolutamente legítimo todos nós estarmos aqui super envolvidos, indignados, a gente perca o nosso sono, enfim. Mas o triste dessa história toda, e isso que eu tenho pontuado aqui, e às vezes não dá para esclarecer muito, né, é o cinismo dos atores envolvidos nessa história. Porque enquanto se demoniza um lado da história, um lado da humanidade, um líder, um povo, o comportamento de algumas figuras, né, do outro lado se fecham os olhos para crimes que são cometidos agora, enquanto eu estou falando com vocês, pelos mesmos sujeitos que estão mexendo com a opinião pública do planeta. Como diria Hegel, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Será que nós estamos sendo bem informados, que as pessoas que estão se pronunciando no meio dessa história toda são pessoas que estão tão ou mais criminosamente atingindo direitos humanos do que os que nós estamos vendo agora? Se você não sabe, fique aqui com a gente, porque eu vou trazer aqui algumas informações que são bastante importantes e significativas para você formar melhor a sua opinião. Antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos. Hoje pela manhã eu publiquei o encontro que eu fiz aqui com as pessoas do nosso portal, com muitas informações diferentes que você não vê em outros veículos também. E agora nós vamos seguir na mesma direção. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe com seus amigos, seus parentes, dê o joinha porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas e não deixe de se inscrever aqui no nosso portal. Os seus comentários e as suas críticas são sempre muito bem-vindas aqui no nosso portal. Gente, eu quero começar aqui. De manhã cedo eu mostrei para vocês, só para exemplificar, quem não assistiu, o que eu chamo sempre aqui de mídia OTAN. Só fazer um pequeno retrospecto, né? O jornal de hoje, Folha de São Paulo, faz uma matéria aqui sobre o PIB e depois coloca essa fotografia aqui. Deixa eu colocar direito aqui. Folha de São Paulo. Pô, guardaram a fotografia, né? Aí a gente tem aqui o jornal Globo, aqui do Rio de Janeiro, com a manchete aqui tratando do outro assunto, e qual a foto que eles colocam na página principal? A mesma foto. Vocês pegam o jornal O Estado de São Paulo, que também faz uma abordagem de vários temas, mas na página principal eles colocam o quê? A mesma foto. Então, gente, assim como vem as fotos, vêm as mensagens, os textos. Muitos são preparados, inclusive, pela embaixada dos norte-americanos, estadunidenses, para a América Latina, como eu já mostrei aqui em outros encontros também. Então, toda a versão de tudo que nós estamos recebendo, não é que elas sejam mentirosas. Nós estamos diante de um fato grave, de um conflito que está matando muitas pessoas e está deixando a gente sem dormir. Mas os agentes, as pessoas que estão envolvidas nessa história, são pessoas que têm legitimidade? Será que eles também não são assassinos? Será que eles também não são genocidas? Será que eles também não estão com as suas mãos sujas de sangue nesse momento? Será que não são assassinos de crianças em larga escala? Quem são essas figuras? Do que é que eu estou falando? E por que Hegel, quando dizia que a informação gera ação e a desinformação gera conformação, está tão atual nos dias de hoje? Porque nós não estamos sabendo que os criminosos que estão hoje no poder em várias nações, o que essas figuras estão fazendo contra povos inocentes, crianças inocentes. Então vamos aqui entrar nessa história aqui, começando com um pronunciamento que está circulando em muitas redes, mas eu não vi assim com uma tradução, um vídeo muito nítido, né, em português. Tem aqui um deputado alemão, chama Petri Bilding, e ele está chamando a atenção dos parlamentares na Alemanha da omissão
que a gente pode ver agora, criminosa, do parlamento alemão, do parlamento europeu, diante de muitas advertências que foram feitas, pela possibilidade de acontecer exatamente o que está acontecendo. Eu vou tentar dar uma traduzida aqui, que o alemão, eu já chequei com um amigo que é alemão, que me falou que ele está dizendo aqui, está tudo certo mesmo, é isso mesmo, a tradução está bem feita, e vamos colocar aqui, mas a tradução está em espanhol, né? Ele começa aqui. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Você, chamando cônsul alemão, disse que a esfera de influência se movia. Mas a esfera de quem? A esfera de influência de quem? É a OTAN que está esticando essa esfera, né, essas fronteiras perante a Rússia. E é a esfera de poder, né, da OTAN que está cercando, está ficando perto das fronteiras da Rússia. E qual é o preço disso? Agora, homens jovens morrem, e ucranianos e russos. E com esse plano geopolítico, estão empurrando a Rússia para os braços da China. Aí eu vou fazer um pequeno parênteses, porque a Rússia, desde que quando teve o fim da União Soviética, ela foi se aproximando lentamente do bloco europeu. Isso fazia com que a Rússia se afastasse da China, porque a China estava sendo já identificada como uma nova potência geopolítica mundial. Então ele está criticando aqui que o comportamento dos europeus, da OTAN, simplesmente jogou a Rússia nos braços da China. Vamos lá. Aí ele fala, a Rússia sempre foi um governo europeu. E vocês empurraram para os braços da China. E não se atrevam a dizer que não foram advertidos. Os russos advertiram faz 15 anos. O Vladimir Putin esteve aqui e falou nesse lugar, nesse parlamento alemão. E todos vocês aplaudiram. E depois disso, em 2007, nos ofereceu uma arquitetura comum da segurança da Europa. Mas vocês disseram não. Só um mês atrás, um general alemão nos advertiu sobre isso e vocês não deram importância. Importância para ele. Vocês todos ignoraram as advertências e o resultado disso é uma guerra na Europa. E vocês também são os culpados. Gente, eu vou disponibilizar esse vídeo, infelizmente, né, era para os veículos de comunicação do Brasil não vão colocar isso, porque isso evita de você fazer uma reflexão sobre as causas do que está acontecendo, para que elas não se repitam nunca mais. Eu tenho falado aqui, e eu vou continuar a falar aqui com vocês sempre essas questões, porque não dá para a gente, ao chegar com uma série de informações, uma série de conclusões, e a gente não compartilhar isso porque os grandes veículos de comunicação estão uníssonos, reproduzindo o mesmo discurso. Pois bem, agora vamos falar das pessoas, dos líderes envolvidos nessa história aí. Para entender isso, eu gostaria de perguntar para você se você já ouviu falar numa guerra do Iêmen. Que troço é esse? Onde é que fica o Iêmen? O que está acontecendo no Iêmen? Por que eu estou falando desses outros líderes também? Vamos lá. O Iêmen é um país com 30 milhões de habitantes e que fica localizado aqui nessa região aqui. Ó, acho que está dando para vocês verem, né? Ele aqui em cima está a Arábia Saudita, o Iêmen tem embaixo. Aqui tem uma tripa azul no meio, que é o Mar Vermelho. E lá na pontinha tem um estreito, que é o estreito que passa ali no território marítimo do Iêmen. Toda a produção de petróleo da Arábia Saudita passa por esse trecho aqui ou passa pelo outro lado, saindo lá em cima, perto dos Emirados Árabes, Bahrein, Kuwait, para aqueles lados de lá. Mas essa área aqui sempre foi considerada uma área estratégica para os sauditas. E aí, quando teve a Revolução, a Primavera Árabe, que muitos governos começaram a cair, caiu também o governo do Iêmen, que era uma espécie de fantoche
dos sauditas e dos Estados Unidos da América, porque era uma área estrutural ali para o tráfico de navios, de petróleo, enfim. Vocês imaginam só do que eu estou falando ali, né? E aí o que acontece? Quando o governo caiu, a Arábia Saudita dizendo que eles estavam, os golpistas ali, que derrubaram o governo, né, que fizeram a Primavera Árabe, que eles estavam recebendo armas do Irã e, portanto, eles deveriam entrar num conflito. E entraram, não pediram resolução da ONU, nada, mas entraram com que armas, gente? Já que os sauditas não fabricam armas. Armas francesas, armas americanas, armas inglesas e de outros países da comunidade do euro. E aí eles partiram para todo tipo de massacre, e como não bastasse esse tipo de situação, eles ainda fecharam todos os portos do Iêmen. E o Iêmen não recebe comida, não recebe remédios, não recebe absolutamente nada porque o país está fechado. Moral da história, é um país de 30 milhões de habitantes, onde 3/4 da população está passando fome. A Cruz Vermelha noticiou que nos últimos 2 anos morreram mais de 100 mil crianças de fome por causa desse bloqueio. Vocês estão vendo manifestação em algum canto nesses últimos anos por conta disso, em função dessa situação? Então, à guisa de ter o controle ali do Mar Vermelho, o Iêmen está totalmente massacrado. E aí vamos para situações que vocês também não vão ver pelos grandes veículos de comunicação. Alguns veículos mesmo da Europa, eles vão mostrando o que está acontecendo. Eu vou colocar para vocês os vídeos todos aqui, matérias, eu não vou poder colocar muito, porque tem muita imagem forte, né? Muita imagem aqui que mexe com o nosso emocional. Aqui o repórter entrevistando crianças depois de um bombardeio, enfim. Gente, a situação é dramática. Se eu for colocar aqui uma seleção de fotos para vocês, vocês vão ficar com os cabelos arrepiados. As cenas são assim, pavorosas. E o que acontece? Vocês pensam que os sauditas, eles têm respeito à Convenção de Genebra? Não, eles bombardeiam escolas, hospitais, ônibus escolares, funerais, casamentos. Aonde tiver aglomeração, tiver passando a aeronave, eles botam todo mundo para morrer ali, não tem escapatória. Há 2 anos, eles mandaram um míssil no ônibus escolar que assassinou 40 crianças. Vocês viram matéria disso aqui no Brasil? Vocês viram a ONU se manifestar por conta da fome, em função dessas situações todas? Então, gente, quem são os agressores no meio dessa história toda, né? E aí a gente tem que sublinhar, porque ninguém está sabendo isso. Essa aqui é uma cena que logo depois que um ônibus foi atacado pelos sauditas. Eu vou colocar só um trechinho aqui. Aí vocês vão ver aqui, mais uma vez, isso aqui é da rede Al Jazeera. Morreram 40 crianças. Esse trecho aqui eu vou colocar disponível para vocês também, para vocês verem o que de fato está acontecendo ali. Na matéria, quando você vai evoluindo, os jornalistas vão pegando, a CNN fez uma matéria quando isso aconteceu. E você vê que os artefatos são de origem norte-americana, né? Você vê que tem aqui o DNA, né? Os equipamentos. Deixa eu ver se passa mais um trechinho aqui. Opa, deixa eu colocar aqui para frente, aqui, ó. Assim, o código, né? O código de barras, praticamente. Então, gente, está acontecendo isso no mundo e nós aqui estamos sem saber de absolutamente nada do que está acontecendo. E aí, o príncipe saudita, esse cidadão aqui, que o Bolsonaro está apertando as mãos, é o que foi acusado de ter mandado sequestrar, né, e esquartejar o jornalista lá, o Khashoggi. Quando ele foi morto e esquartejado, como ele tinha conexões nos Estados Unidos, aí lembraram que estava acontecendo alguma coisa no Iêmen, e aí sim, o parlamento norte-americano resolveu fazer sanções à Arábia Saudita e não mandar mais arminhas para eles. Mas só que eles estão com estoque muito grande de armas, e até quando eles terão essas armas para continuarem a fazer todo tipo de assassinatos? O saudita aqui, o príncipe, deixa eu ver, saudita Mohammed bin Salman, ele foi convidado pelo Bolsonaro para vir aqui, frequenta o G20, frequenta todas as rodas, e ninguém fala em crimes contra a humanidade, ninguém fala em levá-lo para a Haia, ninguém faz protestos, ninguém faz manifestações, ninguém mostra as imagens que estão acontecendo. Isso tudo que eu falei para vocês invalida a crítica ao que está acontecendo
lá na Ucrânia? Não. Mas é preciso a gente saber que nós estamos nas mãos de gangsters de todas as nacionalidades que posam de mocinhos, defensores de direitos humanos e fecham os olhos para isso que eu estou falando para vocês. Gente, são 23 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, estão passando fome por conta de um bloqueio feito pelos sauditas, de um lado, e bombardeio feito pelo outro. Então, é preciso que a gente tome conhecimento dessas situações também para vocês terem uma ideia do cinismo, da cara de pau, da vigarice internacional que fica bombardeando o Ocidente com todo tipo de versões sobre as suas verdades, e isso faz com que a gente fique extremamente emocionado, a gente se envolva, a gente faça protestos e a gente demonize o outro, porque o outro é o demônio. Nós aqui do Ocidente, nós somos os santos. Gente, não estou fazendo, mais uma vez, nenhuma defesa de nenhuma coisa errada, eu só estou mostrando para vocês de nenhuma desumanidade. Quem sou eu? Eu sou um militante de direitos humanos desde quando eu me entendo por gente. E por conta disso, em função disso, é que eu faço esse tipo de manifestação aqui através do nosso espaço para chamar a atenção de vocês, que nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo ludibriados, como se nós estivéssemos aqui nas mãos de uma série de bandidos, de milicianos internacionais, falando em direitos humanos, porque o outro está também fazendo alguma coisa. Ou se estabeleça paz e critérios para toda a humanidade, ou pelo menos eles se deem o respeito de não bancarem esse papel absolutamente degradante que pode passar despercebido para grande parcela da humanidade. Mas ainda bem que em canais como o nosso aqui, que a gente pode expressar esse tipo de situação, a gente pode chegar a muitas pessoas para falar: meu amigo, olha só, o que está acontecendo na Ucrânia é abjeto, é horroroso, não deve acontecer isso, mas olha só, quem está dizendo isso para você é muito mais ou tão assassino quanto as pessoas que eles estão falando agora. Gente, desculpem aqui a veemência, mas é que eu fico assoberbado, porque nosso espaço aqui, quando você toca em alguns assuntos, não só eu, né? Todas as pessoas que estão tocando esse assunto, elas estão quase que sendo chamadas para adotar um lado. Se você não disser que um lado é genocida, que um lado é assassino, você está corroborando, você está concordando. E o buraco é muito mais embaixo, né? Gente, espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Pesquisem os assuntos, vou deixar os links para vocês e a gente volta a se encontrar no nosso próximo Portal do José, tá bom? Grande abraço, até lá.